Nós estamos numa série sobre o Sermão do Monte, principalmente a primeira parte dos primeiros 12 versículos de Mateus capítulo 5. E quem quer, na realidade o Carlinhos Queiroz, um pastor muito amado, ele diz assim que o Sermão do Monte contém ensinos para quem deseja viver um projeto de vida muito além da mediocridade. Você quer viver uma vida além da mediocridade? Amém? Quem quer? Diga amém. Uma vez eu falei, estava comentando que eu estava pregando e eu falei assim, a gente não pode ser medíocre. A irmã ficou ofendida, não queria vir mais na igreja e falou, o pastor chamou a gente de medíocre. Eu falei, irmã, eu só estava falando que a gente não pode viver na mediocridade. Nesses dois últimos domingos nós abordamos o tema, o Rafa abordou o tema felizes, bem-aventurados, os pobres em espírito, porque deles é o reino. E o Vitor, os que choram são felizes, são abençoados, são bem-aventurados, porque eles serão consolados. E a partir daí, até meados de março, vamos estar abordando todas as bem-aventuranças desse texto. E eu quero desafiar você a pensar um pouco sobre o que é uma cultura e uma contracultura. Na realidade, o Sermão do Monte é uma contracultura diante de tudo o que nós vemos por aí. Se você olhar, você vai se chocar, se você ler com atenção, o que é proposto por Jesus no Sermão do Monte, você vai ficar chocado, porque o mundo não pensa dessa forma. O mundo não age dessa forma. O mundo não entende dessa forma. Felizes são os que choram pelos seus pecados. Como é isso? Felizes são os que são pobres em espírito. Como que é isso? Nós estamos vivendo, e nós temos que ser, como igreja, uma contracultura diante de tudo que nós estamos vivendo por aí. A gente, infelizmente, está vivendo um tempo em que nós estamos nos adequando à cultura, não que a gente vá rejeitar a cultura, mas nós temos padrões que estão totalmente diferentes do que a cultura vigente prega por aí. Por isso, você vai encontrar no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7, eles fazem de uma forma, nós não. Jesus vai falar assim, olha, os gentios, os pagãos, os escribas, os fariseus fazem de um jeito, eles amam de um jeito, eles tratam as coisas materiais de um jeito, eles oram de um jeito, mas nós, ele fala, nós não somos assim, nós vamos fazer de outro jeito. Nós não fazemos dessa forma, nós fazemos de outra forma. John Stott diz assim que a contracultura cristã é a vida do reino de Deus. Então, quando a gente começa a viver a vida do reino de Deus nesta terra, lá na sua empresa, lá na sua escola, você está andando contra uma cultura. É difícil. É desafiador você andar contra uma cultura, porque a cultura te engole, a cultura te abraça, a cultura te empurra para fazer o que todo mundo faz. Mas ele diz assim que a contracultura cristã é a vida do reino, uma vida humana realmente plena, é essa vida que é guiada e governada por Deus. Então, quando você entrar numa escola, os alunos fazem de um jeito, mas nós não fazemos. Lá na empresa, o pessoal mata, ora, fala mal, faz a rodinha para falar mal, falar das mulheres ou dos homens, falar dos chefes. O mundo faz assim, nós não. Nós fazemos de outro jeito. Esse é o desafio, viver essa contracultura. Por isso o texto, vamos ler o texto, Mateus capítulo 5, eu vou ler os primeiros versículos, 5 versículos, que já foram lidos, mas nós estamos lendo novamente. E diz assim, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los
Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E hoje nós vamos abordar essa bem-aventurança de ser uma pessoa mansa nessa terra. Essa palavra muita gente não gosta. Você é manso, né? E aí é um tema até pejorativo para muitas pessoas. Que significa uma pessoa gentil, humilde, cortês, atencioso, que tem autocontrole. Algumas Bíblias, talvez a sua Bíblia vá dizer humilde, bem-aventurados os humildes. Mas na maioria dos textos é bem-aventurados os mansos. São aqueles que diante de Deus, ele entende, ele se humilha diante de Deus e reconhece sua total dependência. Nós temos que ser essas pessoas que dependemos tanto de Deus, que nós não vamos entrar na vibe, na onda, no esquema, na forma que as outras pessoas armam e tentam nos conduzir. Nós vamos ser gentis, nós vamos aprender a ser gentis no trato com as demais pessoas, mesmo que elas nos ofendam. Isso não é normal. Não é normal, nem na igreja. Pisou no calo, falou mal, veio de um jeito, levou na mesma moeda. Se alguém, fez alguma coisa para você, você fala assim: não vejo a hora, eu vou me vingar. Eu sou um vingador, e os vingadores estão na moda. Temos muitos vingadores aqui nesta igreja, no mundo, todos nós e todos os filmes. Dificilmente você vai encontrar um filme que a pessoa não tenha o desejo da vingança. Vingança faz parte da cultura, faz parte do padrão desse mundo. Os mansos são aqueles que, mesmo padecendo do mal, ele não vai deixar contaminar o seu coração com amargura. As pessoas podem te fazer mal, as pessoas podem armar para você, o seu coração não vai ficar amargurado com isso. Pastor, o que é isso? Ele está dizendo que uma pessoa assim é feliz. Mas a pessoa que guarda rancor, guarda amargura, gosta de vingar-se, como dizem alguns, vingança é um prato que se come, como? Frio, na hora certa. Deixa esfriar o negócio, que na hora certa a vingança, como diz o Chico Anísio. Vocês não são do tempo do Chico Anísio, né? A vingança será? A vingança será maligna. Grande Chico Anísio. A pessoa mansa deixa tudo nas mãos de Deus. Você foi ofendido, você põe na mão de Deus. Alguém te fez mal, deixa na mão de Deus. Você entende que Deus é o seu Senhor, Ele que governa a sua vida, e não é você que tem que fazer. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ele pode, na medida certa, da forma certa, recompensar, da forma com que Ele quiser, aquilo que a pessoa lhe fez por mal. Então eu entrego, eu confio, eu deixo nas mãos de Deus, porque Ele é quem governa a minha vida. Mansidão é paciência na recepção de ferimentos. Você foi ferido. Por isso, eu quero desafiar você a pensar hoje, você poderia estar categorizado hoje nessa área da mansidão. Você é essa pessoa que as pessoas olham para você e falam: essa é uma pessoa mansa. Ela não revida, ela entrega nas mãos de Deus. Mas pastor, você está querendo que eu seja um otário? Se eu deixar, o pessoal monta cavalo em cima de mim. Eu tenho que marcar o meu terreno aqui. Eu tenho que deixar claro
que eu não sou besta não, que eu não sou otário não, que levou. E aí pega um versículo e fala assim: medida, sacudida, transbordante. Como que é? Recalcada, sacudida e transbordante. Então, a pessoa fez alguma coisa para mim, vai ser uma vingança recalcada, sacudida e transbordante. Enquanto você não consegue fazer isso, você fica sofrendo. Na realidade, quem se vinga, quem revida, quem guarda amargura é uma pessoa infeliz. Não é uma pessoa abençoada. Mas a pessoa que sofre, a pessoa que é atingida pelas circunstâncias, pelas pessoas, por tantas situações, e consegue ter o controle e entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, está aqui diante de Ti essa situação, olhe para essa situação, eu vou deixar nas Tuas mãos, Senhor. É uma pessoa que podemos dizer, é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa abençoada. Porque mansidão, sabe que mansidão não é, gente, dá uma olhadinha aí, mansidão não é. Ela não é covardia. Tem muitas pessoas que falam assim: ela fez isso, você é covarde, você deveria ter avançado sobre essa pessoa, deveria ter mostrado que você é um crente, você é um servo de Deus, não vai passar por humilhação, não. Não. Você não é covarde quando você entrega nas mãos de Deus aquilo que você gostaria de fazer. Você sabe que mansidão não é deixar para lá, deixar levar pelos outros. A pessoa entrou na sua cabeça e conseguiu dominar os seus pensamentos. Não. Não é uma pessoa medrosa, indecisa. Isso não é mansidão. Mansidão não é também mera amabilidade. Sabe o que é isso? A pessoa fácil de tratar, né? Tem tanta gente boazinha, né? Você talvez se considere uma pessoa boazinha, né? Tem gente balançando a cabeça, mas tem gente que não concorda com você sobre isso. Você acha que você é boazinho? Mas eu estou tão boazinho, né? Dificilmente a gente vai achar que a gente é alguém ruim, alguém difícil de ser tratado. Mas sabe de uma coisa? Não é a pessoa apenas uma pessoa que é de fácil trato, de fácil conversa, de pessoa que ouve, não é só isso. Né? Não é uma pessoa que é agradável e obediente. Eu tenho cachorro que é assim também. Tem cachorro bonzinho, né? Nossa, esse aqui é manso. Esse cachorro é manso? É manso. Vem aqui. Ele balança o rabo, vem, tá. Ele é mansinho. Você fala para ele sentar, ele senta. Se fala para ele deitar, ele desce, mas ele continua sendo um cachorro. Necessariamente ser manso, nesse sentido, é diferente. Por isso, é um das bem-aventuranças difíceis de ser encontrado. Eu lamento dizer isso. Temos muitas pessoas, está sumindo essa bem-aventurança. Tem alguma coisa errada, muito errada no nosso meio. E a gente precisa ser confrontado nessa manhã sobre isso. A pergunta é: você pode ser chamado de uma pessoa mansa? Diante das adversidades, das afrontas, você consegue entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, olha para esta causa. Alguns exemplos na Bíblia, e o meu, eu digo que quando eu chegar lá no céu, eu gostaria muito de conhecer Moisés. Jesus é o primeiro, segundo Moisés. Alguns querem ver Paulo, mas eu quero ver Moisés e falar: Moisés, como que você aguentou aquele povo, cara? Porque a Bíblia fala que Moisés é o homem mais manso da terra.
Moisés era o homem mais manso da terra. Números 12, 3 diz isso. E era homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E eu concordo, eu entendo, diante de todas aquelas afrontas, diante de todas aquelas situações, Moisés mantinha a sua posição. Salvo uma vez, e foi a derrocata dele. Por isso, eu não sei se você pode ser considerado uma pessoa mansa. Talvez eu deveria perguntar para a sua esposa. Posso perguntar para a sua esposa? Maridos, quais são os maridos aqui que eu posso perguntar para as suas esposas e elas vão falar a verdade? Ele é um cara manso, é uma pessoa tranquila, que leva para Deus todas as situações. Ou eu posso perguntar para os maridos isso hoje. Posso perguntar, mulheres, para os maridos? O que eles vão dizer de vocês? O que eles vão dizer? Os seus maridos vão falar que você é uma mulher mansa, uma mulher que entrega nas mãos de Deus, que confia, que não revida, que não se vinga, que não perde a cabeça, mas que mantém um controle. Talvez se eu perguntar para os pais sobre os filhos, posso perguntar? Ou perguntar para os filhos, seus pais mantêm o controle? Quantas vezes eles se perderam? A Havaiana voando para lá e para cá. Telefone, o que tiver na mão, vassoura. Nós precisamos entender, a mansidão faz parte de um perfil daquele que nasceu de novo. Porque você vai entender isso, porque você recebeu o Espírito Santo. Olha que interessante quando fala o Salmo 45, está falando do Messias, está falando do reino messiânico. Quando o rei messiânico, que é Jesus, tomar o seu lugar, a Bíblia fala lá em Salmo 45, 3 e 4, está dizendo, cinge a tua espada, a coxa ao valente, com a tua glória e tua majestade, e nesse teu esplendor, está falando para Jesus, imagine Jesus cavalgando prosperamente, e ele vai cavalgar por causa da verdade, por causa da mansidão, ele vai lutar pela justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Está falando de Jesus. Jesus, ele batalha para que haja mansidão. É um outro reino. Nós estamos sendo chamados para um outro tipo de cultura, um outro tipo de vida, um outro tipo de postura, diferente dessa do mundo. E a mansidão é uma das marcas daqueles que nasceram de novo. E você precisa falar, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso disso. Não é algo que você faz fazendo terapia, fazendo meditação, respiração. Não é isso que você, vou conseguir ser manso através de medicamentos, vou conseguir ser manso através de algumas técnicas. Não, não, não. A mansidão, ela vem como um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim que mais o fruto do Espírito é amor, o que mais? Alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É fruto do Espírito, é obra de Deus. Você não consegue pelas suas forças, mas Deus consegue fazer isso na sua vida. Você pode dizer, eu não consigo, mas Deus fala, você consegue, porque você recebeu o meu Espírito. Você não quer, mas você consegue. Porque se você é nascido de novo, você recebeu o Espírito Santo, e você recebe espírito de mansidão.
Por isso, uma das piores e das mais terríveis formas de denegrir o Evangelho é você ser um crente descontrolado. É você ser um crente vingativo. Você ser uma pessoa que não exprime a beleza de Cristo na sua vida, mas só ira, vingança, revolta. É uma obra de Deus, de quem nasceu de novo. É uma marca, todos esses que são as bem-aventuranças, elas são marcas de quem nasceu de novo, recebeu uma graça para reconhecer que é pobre em espírito e consegue chorar pelos seus pecados e os pecados dos outros, e consegue ter controle quando você é agredido. Portanto, essa terceira bem-aventurança, ela diz respeito muito ao seu relacionamento com as pessoas. Os demais têm a ver com o seu relacionamento com Deus, esses dois. Você se sente pobre em espírito, por isso depende de Deus. Você chora diante de Deus pelos seus pecados, mas quando fala de mansidão, está falando do seu relacionamento com as pessoas. É algo que nasce para você externar para fora. O foco é o próximo, e o próximo bem próximo, que é a pessoa que mora com você. A partir daí, você sabia que o seu marido, a sua esposa, seus filhos são grandes lugares de treinamento para você exercer a mansidão. E se você não conseguir ser manso, se você não conseguir ser uma pessoa que se controla, se você não conseguir ser essa pessoa que consegue viver dessa forma diante da sua família, não o será fora disso. Não o será fora disso. Está me entendendo? Por isso, equilíbrio, gente. Respira. Fala, Senhor, enche-me do teu espírito. Me dá mansidão nessa hora. Me dá mansidão nessa hora. Me torna uma pessoa mansa. Me torna uma pessoa parecida com o Senhor. Me torna uma pessoa parecida com Jesus. A mansidão é uma qualidade que capacita alguém a controlar a força e aplicá-la corretamente. Jesus é o nosso maior exemplo, né? Ninguém consegue ver Jesus. Todo mundo gosta de falar assim, mas Jesus chutou os cambistas, Jesus tirou. Na realidade, Jesus estava sendo muito controlado, porque ali era para ter destruído com fogo. Era para ter feito tudo. Jesus só empurrou os cambistas e limpou, porque aqueles... É só um detalhe. Todas aquelas mesas de cambistas no templo impediam os gentios, porque onde ficavam essas mesas dos cambistas, era onde os gentios deveriam acessar a Deus. E aquelas mesas estavam impedindo os gentios de acessarem a Deus, por causa que se tornou um comércio. Jesus falou assim, vamos limpar esse negócio para que os gentios possam ter acesso. Tem que chutar mesmo o balde, mas isso de maneira controlada, de maneira correta. Jesus diz, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando você aprende de Jesus, você aprende com Jesus, você segue o modelo de Jesus, a sua alma se descansa. Mas a pessoa que é descontrolada não tem descanso, não dorme direito, não vive uma vida de relacionamento abençoado, vive uma vida conturbada, agitada, enferma emocionalmente. Você fica doente e deixa as pessoas ao seu lado doentes, por causa do seu descontrole.
É contagioso a falta de mansidão. É destrutivo a falta de mansidão. Por isso, eu quero que você pense, o texto diz que, bem-aventurado, diz o texto, né? Os mansos, porque eles herdarão a terra. Você já pensou sobre isso? O que significa isso? Herdar a terra? O Salmo 37:11 é o da onde Jesus traz esse texto. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Está faltando paz é porque você está faltando ser manso. Talvez seja esse um dos motivos da falta de paz que você está enfrentando. Porque você vive revidando, vive se vingando, vive guardando, vive ficando amargurado. Mas o interessante é que quando a gente olha para essa palavra herdeiro, os judeus, sempre quando falava em herança, tinha a ver com terra. Normalmente a ideia de terra era a ideia de herança. Está dizendo que os mansos herdarão a terra, os mansos serão prósperos, os mansos terão o suprimento. Ah, mas pastor, como é isso? Você está dizendo que existe um segredo, eu vou ficar rico se eu for manso. Na realidade, o que eu quero dizer é que você já é rico porque você é manso. Você consegue andar, mesmo que você pague aluguel, mas você consegue andar sabendo que você tem uma herança no Senhor. Mesmo que você tenha dificuldades financeiras em algumas áreas, não está dizendo que você será uma pessoa rica, e não está dizendo apenas que você vai morar no céu, está dizendo que nessa terra, você é uma pessoa que é mansa, você consegue avançar, prosperar na sua vida. Está dizendo que alguém genuinamente manso se sente satisfeito. Viu? Você é satisfeito porque você já entregou tudo nas mãos do Senhor. Então você não fica carente, esperando, pedindo, porque você está sabendo que Deus está no controle da sua vida, e você então goza de uma paz, mesmo que tenha falta de alguma coisa. Ele já sabe que ele possui tudo em Cristo. Você sabe que tudo, o texto, olha o texto de 2 Coríntios 6:10. Paulo está dizendo para a igreja ali de Corinto: como entristecidos, mas sempre alegres. Como que é isso, gente? Estar tristes, mas alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Está dizendo de um outro nível, que não é necessariamente o que você tem na sua mão, não é o que você tem necessariamente no seu banco, não é quantas terras você tem, quantas casas você tem, mas está dizendo que você se sente enriquecido em Cristo. E em Cristo você não tem falta de nada. E por isso você tem paz. O texto de 1 Coríntios 3:21 diz assim, olha: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Paulo está falando, tudo é de vocês. Não precisa ficar se gloriando nas questões humanas, tudo é de vocês. Está dizendo que seja Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Se vocês, nessa manhã, tomarem posse dessa realidade de que em Cristo eu tenho todas as coisas e nada me falta, nada me faltará. Eu tenho uma paz no meu coração que não preciso necessariamente, eu já vivo como um herdeiro nessa terra. Essa é a ideia, gente. Eu vivo como um herdeiro, alguém que é muito abençoado.
Eu não preciso da aprovação das pessoas, não preciso do dinheiro das pessoas. Portanto, aquele que me atinge, aquele que me afronta, aquele que tenta me derrubar, não vai conseguir, porque eu tenho todas as coisas em Cristo. Está me entendendo? Faz sentido para você, querido? E aí, sabe o que acontece? Você vai gozando de uma paz fora do comum. Eu quero começar a encerrar essa palavra, dizendo assim, olha, além de ser um herdeiro desta área aqui, além de ser um herdeiro do dia a dia, um herdeiro das coisas do Senhor, eu ando como um herdeiro, mesmo tendo pouco, eu sou em Cristo enriquecido, eu sou em Cristo Deus vai me proporcionar e vai me suprir em todas as coisas. Então eu ando em paz, eu não ando ansioso, e eu sinto uma paz que me torna uma pessoa mansa, que não precisa ficar disputando. É assim. Mas também existe a promessa de que os mansos herdarão a terra. Não só ele vive já como herdeiro nessa terra aqui, mas ele também vive a expectativa de tomar posse daquilo que Deus tem guardado na eternidade para ele. Mesmo não tendo muito aqui, ele tem tudo no Senhor. Por isso, diz o texto, então o rei dirá, Mateus 25, 34, aos que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por isso, queridos, calma, não precisa ficar agitado, não precisa ficar ansioso, não precisa gritar, brigar, revidar, porque nessa terra o Senhor já te disse, vocês têm tudo, vocês têm a Cristo, e Cristo é tudo para nós. Entrega nas mãos tudo aquilo que você não consegue controlar, tudo aquilo que deixa você ansioso, todas as ofensas, tudo aquilo que tenta destruir a sua paz, a sua identidade. Fala assim, eu sou herdeiro do Senhor, eu tenho tudo em Cristo. E ainda mais, não bastasse tudo isso que eu vivo nessa terra, Deus me garante que na eternidade eu vou herdar todas as coisas. Por isso, calma, respira, seja manso, mostre a segurança que você tem em Cristo. Vão passar anos e anos. E você vai falar assim, ô Senhor, obrigado, porque o Senhor me ensinou. Você não vai precisar ser manso no céu. Essa bem-aventurança é para você viver aqui. Quando eu morrer eu vou ser manso. Não. A mansidão é agora. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito que traz sobre a igreja um coração manso, um coração abençoado. Sabe de uma coisa? Já faz muito tempo que a mansidão não é marca de cristão. Você sabe disso. Você conhece muito crente encardido. Você conhece muito crente nervoso, descontrolado. Está na hora de voltarmos, nos arrependermos e falarmos, Senhor, nós estamos, perdoa-nos porque nós estamos ocultando uma parte linda do Senhor, que é a mansidão. Meus filhos não estão vendo isso. Meus filhos não estão vendo isso. Não estão vendo a mansidão e, portanto, eles também não são mansos. A identidade firmada em Cristo traz essa mansidão.
Mas os seus filhos estão ansiosos, estão se perdendo, porque eles não estão vendo em vocês a mansidão necessária para trazer sobre eles a segurança de um herdeiro. Seu filho pode andar nessa terra. Eu falei, eu não vou entrar nessa roubada não, porque sabe de uma coisa? Eu sou herdeiro de todas as coisas. Cristo me tornou herdeiro de todas as coisas. Não vou entrar nesse lixo que você está querendo que eu entre, não. Porque em Cristo eu tenho todas as coisas. Eu vivo nessa terra como um grande herdeiro, porque os mansos herdarão a terra. Os mansos conquistarão situações. Você vai avançar sendo manso, mas sendo descontrolado só há prejuízo para você. Quanto você já perdeu por causa do descontrole? Quantos relacionamentos, quantas marcas, quanto prejuízo até financeiro você teve por causa do descontrole? O Senhor está nos chamando nessa manhã para manifestarmos o fruto da mansidão, porque bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é uma afronta a esse tipo de mundo que está à nossa volta. Como você gosta de ver nos reels do seu celular gente brigando no trânsito, brigando na política, brigando. Como você curte. Por isso, nessa manhã eu desafio você a viver um novo tipo de vida. Um tipo de vida em que traz a mansidão como uma marca. Você o reino de Deus não é lugar para gente descontrolada. O reino de Deus não é lugar para gente descontrolada, porque o Espírito Santo de Deus controla a sua vida. E se você precisa desse controle, nós vamos orar com você. Fique de pé. Nós temos que afrontar essa cultura da beligerância, da guerra, da briga, do toma lá, dá cá. Nós estamos vivendo isso na política, nós estamos vivendo isso dentro das igrejas, entre igrejas, nós estamos vivendo isso dentro das famílias, nós estamos vivendo isso. É hora de nós mostrarmos um novo tipo de crente, que é manso, como Jesus. Manso como Jesus. Até quando você vai ter prejuízo na sua vida por causa do seu descontrole? Até quando você vai ter prejuízo na sua vida pela falta de um coração que sabe que é herdeiro de todas as coisas em Cristo? Até quando você vai viver essa realidade? Eu quero chamar você que está precisando de uma graça de Deus sobre a sua vida e que precisa de uma dose de mansidão, que Deus te ensine a ser mais manso. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, você que está lutando com isso e tem dificuldade. Vem aqui, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelas suas necessidades. Venha e eu quero colocar diante do Senhor. Ensina-nos a ser mansos, Senhor. Ensina-nos a ter o controle, ensina-nos a ter desejos de uma vida controlada. Senhor, Tu estás vendo aqueles que estão aqui à frente. O Senhor sabe quanto prejuízo eles têm tido, quantas lutas eles têm enfrentado, Senhor. Eles estão aqui colocando diante do Teu altar, Senhor Deus, o desejo de ser crentes que manifestem, cristãos
que manifeste no seu dia a dia a beleza da mansidão, Senhor. Ó Deus amado, traz essa marca, traz esse dom, traz essa capacitação para esses que estão aqui à frente, Senhor, para que vivam um novo tempo na sua vida, Senhor, onde a marca da pessoa descontrolada vai ser apagada, a identidade de pessoa que não tem controle vai ser apagada na vida desses que estão aqui à frente, e será feita uma nova marca, uma nova identidade, a identidade de uma pessoa que é controlada, que sabe administrar cada situação, dependendo do Senhor, lançando sobre o Senhor, entregando para o Senhor, Senhor, a todas as demandas, todas as acusações, todas as afrontas. Ó Deus amado, ensina esta igreja, ensina o teu povo a viver um novo tempo nesta área, Senhor. Por isso eu oro, Senhor Deus, para que eles deixem aqui, Senhor, nesse altar, nesse local, ó Deus amado, todo desejo de vingança, ó Deus amado, todo desejo de retaliação, todo desejo de mostrar quem manda, quem tem razão, Senhor. Tu sejas aquele que lidera as emoções, Tu sejas aquele que governa as atitudes, Senhor. Governa a fala, governa, Senhor Deus, o olhar, governa, Senhor Deus, ó Deus amado, o exemplo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um desses que estão aqui à frente, para que vivam um novo tempo na sua vida. Nós oramos abençoando cada um agora. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém? Receba isso, toma posse disso, gente. A mansidão do Senhor, o domínio do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Venho hoje derramar meu sorriso e meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos seus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Te adoramos, Jesus. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre a minha vida, reina sobre a minha vida.